Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa das passagens mais dramáticas e eu diria até mais intrigantes dos evangelhos, a morte de João Batista. Sabe, é uma história de coragem, de poder, de vingança, mas o mais fascinante não é exatamente como ele morreu. O ponto principal é por que a história dele é contada desse jeito, bem onde ela está. E o que isso nos revela sobre o destino do próprio Jesus. Pois é, vamos direto a essa questão que é o coração de tudo. A estrutura do Evangelho de Marcos é muito bem pensada. Nada ali é por acaso. Então por que o autor para tudo no meio da missão dos discípulos para nos contar em detalhes como João Batista foi morto? Essa pausa, acredite, não é acidental. Ela está ali para nos ensinar algo absolutamente crucial. Para entender essa história, primeiro a gente precisa conhecer os envolvidos e o conflito que bota fogo em tudo. É, no fim das contas, um confronto clássico entre a verdade dita sem medo e o poder que não quer ouvi-la. Então, de um lado, temos João Batista, a voz que não se cala, que aponta a verdade e que prepara o caminho. Do outro, o rei Herodes Antipas, um governante dividido, sabe? Ele tem medo do profeta, mas ao mesmo tempo fica fascinado por ele. E para completar o trio, Herodias, a esposa do rei, que é movida por um desejo de vingança que vai ser o estopim de tudo. E o que leva João para a prisão? Simplesmente a sua coragem. Ele não ficou quieto diante do que via como uma injustiça, uma imoralidade. Ele denunciou abertamente o casamento de Herodes com Herodias, que era a sua cunhada. Ou seja, ele falou a verdade na cara do poder, custe o que custar. E aqui a gente vê um contraste muito interessante. O Herodes, ele temia o João, mas no fundo ele reconhecia que João era um homem justo, um homem santo. Chegava até a proteger o profeta na prisão e gostava de ouvi-lo, mesmo que ficasse confuso com o que ele dizia. Já a Herodias, o sentimento dela era outro, era ódio puro. Ela só estava esperando a brecha, a oportunidade perfeita para se livrar dele de vez. E essa oportunidade, ela chega na forma de uma festa de aniversário, um banquete na casa de Herodes. É aqui que o palco é montado para a execução do profeta. A cena que se desenrola é uma aula de manipulação. Primeiro, a dança da filha de Herodias, que deixa todo mundo de queixo caído. Depois, o juramento exagerado do rei na frente de todos os seus convidados importantes. E aí vem o golpe final, o pedido macabro, arquitetado pela mãe. Herodias usa a própria filha para colocar Herodes numa sinuca de bico sem ter para onde correr. E esse detalhe aqui é fundamental. O texto diz que o rei ficou triste, ele percebeu a armadilha. Mas a fraqueza dele, o orgulho, o medo de parecer fraco na frente dos outros, tudo isso falou mais alto. Ele estava mais preocupado com a própria imagem do que com a vida de um homem que ele sabia ser justo. Um rei totalmente manipulado. Pensem só na ironia trágica disso. O homem, que o próprio Jesus descreveu como o maior nascido de mulher, é ridicularizado e morto de uma forma humilhante. A morte dele vira um prêmio numa festa, servida numa bandeja, literalmente, só para satisfazer o rancor de uma pessoa. E é agora que a gente começa a juntar as peças. Porque a morte de João não é só uma tragédia isolada. Ela é um espelho, uma prévia do que está por vir. Marcos coloca essa história aqui de propósito, para preparar o leitor para o sacrifício do próprio Jesus. Olhem só esse paralelo, é impressionante. Assim como João é humilhado e morto por uma autoridade relutante, Jesus também vai ser. Herodes sabe que João é inocente, mas cede à pressão. Pilatos vai saber que Jesus é inocente, mas também vai ceder à pressão da multidão. A morte de João é um ensaio geral da paixão de Cristo. Ele antecipa Jesus não só na vida, mas também na morte, por fidelidade à missão. Então, a conclusão é essa. A história de João é como o prelúdio de uma grande ópera. Ela introduz o tema principal que vai ser desenvolvido em toda a sua força na paixão de Jesus. Ela nos mostra de cara que seguir o caminho da verdade, o caminho de Deus, muitas vezes levam a um choque direto com os poderes deste mundo. E isso nos traz de volta aquela primeira pergunta. Por que essa história está exatamente aqui? A resposta é uma lição poderosa para qualquer um que queira seguir Jesus. Uma lição sobre o custo do discipulado. Vamos lembrar o contexto. Jesus tinha acabado de enviar os 12 em missão, e eles estavam prestes a voltar. Essa história entra bem no meio. É como um alerta. A mensagem para os discípulos e para nós é bem clara. Seguir Jesus nesse mundo não é um caminho fácil. Exige coragem, exige renúncia e, às vezes, exige o sacrifício máximo. Herodes achou que, cortando a cabeça de João, ele calaria a voz da verdade.
Mas que engano! A mensagem não morreu com o profeta. Pelo contrário, ela ecoou ainda mais forte através de Jesus e dos seus seguidores. Podem até tentar, mas ninguém consegue matar a palavra de Deus. E a gente termina com essa frase do próprio Jesus que resume tudo perfeitamente. O sacrifício de João não foi uma derrota, foi um testemunho. Um testemunho de que a vida de verdade não está em se proteger, mas em se entregar por algo maior. Uma lição que, sinceramente, continua mais atual do que nunca.